Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é um canal sem enrolação, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre as Cruzadas, período da Baixa Idade Média. As Cruzadas foram nada mais nada menos que expedições a, para a Terra Santa durante o século XII e XIII. Tiveram desfechos militares, econômicos e principalmente religiosos, pois o principal objetivo das cruzadas era retomar a Terra Santa dos muçulmanos, os heréticos, que eram de religião oposta ao cristianismo, pois os turcos proibiam as peregrinações dos cristãos ao Santo Sepulcro, em Jerusalém, a Terra Santa onde Jesus nasceu, a Palestina. Eles acreditavam, os cristãos acreditavam que ir para a Terra Santa, fazer essa peregrinação para ser perdoado todos os seus pecados, para fazer a purificação de todos os seus pecados. Também tinha o interesse do papado, dos papas, em unir a Igreja Ocidental à Igreja Oriental. Saindo dessas questões religiosas, via-se também a tentativa dos nobres em se apropriarem de terras do Oriente e as cidades comerciais europeias em busca de produtos orientais, pela possibilidade de abertura do mar Mediterrâneo, assim para aumentar o comércio. Todos esses conflitos foram divididos em 8 cruzadas oficiais. Então, vamos para a primeira cruzada? A primeira cruzada foi liderada pelo Papa Urbano II, que fez um discurso no Concílio de Clermont, prometendo que quem participasse teria o perdão de seus pecados. Também foi feito um acordo com o Império Bizantino, que vinham perdendo terras para os turcos, então eles prometeram devolver essas terras que foram tomadas pelos turcos. Essa cruzada teve grande participação de nobres, então ela ficou conhecida como Cruzada dos Nobres. Conseguiram conquistar Jerusalém? Conseguiram, mas não deram as partes dos bizantinos, quebrando a promessa. O sistema feudal foi então implantado no Oriente, e isso tudo matou muitos muçulmanos, mas ainda assim, no século XII, os turcos voltaram e reconquistaram Jerusalém, acabando a primeira cruzada. A segunda cruzada, ela não foi assim liderada, pois ela foi organizada somente. A segunda cruzada foi organizada por reis e imperadores que queriam retomar Jerusalém, mas desentendimentos entre os próprios cruzados em que hora certa atacar acabou não acontecendo. Só viram enquanto o exército saladino conquistou Jerusalém. A terceira cruzada foi liderada pelo Papa Gregório III, chamada de Cruzada dos Reis, pela participação de reis como Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Filipe Augusto, da França, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, que travaram uma grande batalha com os islâmicos. Não conseguiram conquistar, mas ainda assim foi feito um acordo com os islâmicos que eles ficariam sobre a posse da terra com a abertura para as peregrinações dos cristãos à Terra Santa. Quarta cruzada foi chamada de Cruzada Comercial, porque ela foi liderada por comerciantes de Veneza, que uniu franceses aos comerciantes italianos, e em vez de ir ao Egito, foram a Constantinopla e a saquearam, atacaram. A quinta cruzada foi uma tática. Em vez dos cristãos atacarem Jerusalém, eles atacaram o Egito para depois atacar Jerusalém, por causa numa crise da liderança egípcia que a, uma crise na liderança egípcia que permitiu que eles dominassem a região, mas por causa de desavenças entre os próprios cruzados, eles perderam tempo e assim possibilitaram o restabelecimento do exército islâmico, que contra-atacou e derrotou os cristãos.
Sexta Cruzada ela foi liderada por Frederico II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que se tornou rei de Jerusalém. Porém, com as derrotas dos cristãos para os islâmicos, a sua conquista foi em vão, dando assim a Sétima Cruzada. A Sétima Cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, que foi teve muitas derrotas, não conseguiu, foi derrotado pelos islâmicos de novos cristãos, e o rei ainda foi preso, mas os franceses pagaram pela sua libertação, que foi por causa disso que deu a continuidade para a oitava cruzada, onde foi liderada novamente pelo rei francês Luís IX, marcada pela grande derrota dos cristãos pelos islâmicos, e foi nessa hora que as cruzadas foram contaminadas por uma peste, a tal conhecida como a peste negra, que matou inúmeros de cristãos, dando assim o fim das cruzadas. Se você gosta de estudar história, matemática, português, se você quer que eu fale sobre a Baixa Idade Média, porque aqui eu estou falando sobre as cruzadas, foi um período entre a Idade Média. Se você gostou, deixe os comentários, deixe o like, comente e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau!